E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, no momento que eu gravo esse vídeo, o STF acabou de decidir a controvérsia existente entre a obrigatoriedade ou não da transfusão de sangue naquelas pessoas que seguem a religião Testemunhas de Jeová. Tá? Vou fazer um vídeo rápido aqui. A religião das Testemunhas de Jeová, em resumo, não aceita a transfusão de sangue. Isso aí quase todo mundo sabe, né? Porque por convicção religiosa, leva-se em conta a previsão bíblica de que o sangue é a representação da vida, de que o sangue é algo divino. Então, a pessoa tem que dar conta de seu sangue. Por essa convicção religiosa, Testemunha de Jeová não aceita transfusão de sangue. E isso acabou levando uma série de processos judiciais, porque de um lado você tem o direito à vida, do outro lado você tem o direito à liberdade de crença, o direito à liberdade de convicção religiosa. E muitas vezes dentro do hospital isso gerava uma controvérsia muito grande, porque a pessoa não queria receber uma transfusão de sangue. E o médico queria, às vezes, forçar uma transfusão de sangue para não ser responsabilizado penalmente se aquela pessoa, às vezes, por exemplo, falecesse. E isso gerava uma briga danada, tá? Tem aí vários e vários processos judiciais ainda pendentes de julgamento, porque ficaram em suspensão, aguardando esse julgamento do STF, tá? E agora a questão foi solucionada. Então vamos lá. O direito à convicção religiosa ele é maior ou menor do que o direito à vida, entende? Muito disso foi colocado em pauta para se decidir esse caso. Como é que a gente soluciona isso? Como é que o STF decidiu essa questão? O STF acabou decidindo reconhecer que aqueles pacientes, que aquelas pessoas que sejam testemunhas de Jeová, possam recusar qualquer tratamento médico em que seja preciso, em que seja necessário fazer uma transfusão de sangue, com exceção dela mesma, ou seja, essa recusa de transfusão de sangue só pode ser feita para ela, tá? Ela não pode decidir a recusa da transfusão de sangue para outra pessoa. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a outra pessoa é um filho, pode ser maior ou menor de idade, tá? Às vezes está em coma, está em estado vegetativo. Então, assim, o STF limitou isso. Só a pessoa por si só, para si, pode exercer esse direito de recusa. O STF entendeu que a pessoa pode pedir ainda que o poder público arque, que o poder público pague os procedimentos alternativos, os procedimentos diferentes da transfusão de sangue, tá? Ao invés de fazer a transfusão de sangue, vai se fazer um procedimento alternativo que se chegaria ao mesmo lugar comum naquele tratamento. Então, tem aí esse porém. Qual? Que o STF fez isso, ó. Pode recusar? Pode, só para a própria pessoa, tá? O poder público tem que fazer esse tratamento alternativo? Tem, mas aí ele deu duas limitantes, duas condicionantes, tá? Para que isso aconteça, esse tratamento alternativo ele tem que estar previsto lá no SUS. Está previsto no SUS, então a pessoa pode recusar a transfusão e fazer o procedimento alternativo. O outro ponto, esse procedimento alternativo, ele não pode ser desproporcional, ele não pode ser extremamente custoso para o poder público. Então, assim, está previsto no SUS e não é custoso para o poder público, pode recusar a transfusão e o poder público tem que arcar com esse tratamento alternativo. Nos dois casos que foram
julgados lá pelo STF, aconteceu o seguinte. Um dos casos, né, que foi da relatoria do ministro Luiz Barroso, era o caso de um paciente. Esse paciente ele precisava fazer uma cirurgia lá no hospital público. Essa cirurgia precisava de transfusão de sangue. E ele falou, eu não quero fazer transfusão de sangue. Eu quero fazer a cirurgia, mas eu não quero a transfusão de sangue. E aí, isso não se resolveu. Ele teve que buscar o judiciário. E aí o judiciário foi condenado em primeira e em segunda instância a pagar esse tratamento alternativo à transfusão de sangue. E aí a justificativa das outras instâncias foi que tinha que se garantir não só a liberdade de crença, mas também o direito à saúde. Então, esses dois direitos, eles podiam coexistir, o direito à saúde e o direito à liberdade de convicção religiosa, liberdade de crença. O poder público não concordou, recorreu ao STF. O segundo caso, que também foi julgado, esse já é do ministro Gilmar Mendes. Era de uma pessoa, de uma mulher, que ela ia fazer uma cirurgia do coração, também no hospital público, também pelo SUS, mas ela não queria que fosse feita a transfusão de sangue. E aí, isso era numa Santa Casa, a Santa Casa disse, tudo bem, a gente não faz a transfusão de sangue, mas você precisa aqui, assinar um termo de consentimento, dizendo que se alguma coisa acontecer, a responsabilidade é sua. E aí ela não assinou. Ela falou que não ia assinar termo de consentimento. O que a Santa Casa fez? Cancelou a cirurgia. O que ela fez? Ela foi para o judiciário. Aí ela perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância, e o caso foi para o STF. Ou seja, a gente tem um caso que o indivíduo ganhou em primeira e segunda instância. A gente tem um outro caso que o indivíduo perdeu em primeira e segunda instância e os dois chegaram no STF. Um poder público recorreu, o outro a própria pessoa recorreu. Mas os casos são extremamente similares. O que é? Pode recusar transfusão de sangue? O poder público tem que arcar com esse tratamento alternativo? E foi isso que o STF decidiu. E assim, um argumento que eu acredito que pesou muito nesse julgamento é que a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, ela já aceita e orienta que as pessoas que professam a religião Testemunhas de Jeová e que não aceitam transfusão de sangue, que elas então, que seja conferido, que seja dado a elas essa opção de um tratamento alternativo. Por conta dessa convicção religiosa, tem que se respeitar essa convicção religiosa e fazer um tratamento alternativo à transfusão de sangue. Então, a própria OMS já tem essa orientação. E aí o STF, quando julgou esses casos, ele efetivamente reconheceu que a Testemunha de Jeová tem o direito de recusar a transfusão de sangue em qualquer procedimento médico, tá? E aí o Estado, o poder público, ele tem a obrigação de fornecer um tratamento alternativo. Estão compreendendo? Foi basicamente, em resumo, isso que foi decidido. E, para complementar, nesse julgamento, foi dito ainda que a recusa, vou repetir, a recusa desse tratamento só pode ser feita pela própria pessoa, que seja maior, capaz e esteja em plena consciência e discernimento, tá? Para decidir essa questão tão delicada. Então, assim, a pessoa é relativamente incapaz, é absolutamente incapaz, ela não pode decidir isso. Agora, a pessoa é capaz, ela é maior, ela tá podendo decidir essa questão, ela pode, mas só, vou repetir, só para ela mesma. Ela não pode decidir, por exemplo, para filhos menores e nem para outras pessoas da família, tá? Porque é muito comum, às vezes, a pessoa estar num estado vegetativo, ou está em coma, ou alguma situação em que a pessoa não pode expressar a sua vontade, e aí a família que decide. Nesse caso, não pode. Aqui o STF ele foi muito emblemático nessa decisão, dizendo que só a própria pessoa pode decidir sobre si. A pessoa não pode dar essa declaração
de recusa da transfusão de sangue para mais ninguém, nem para filho, nem para mais ninguém, tá? Entenderam? E outra, o STF também detalhou que essa recusa ela tem que ser feita expressa, ou seja, ela tem que ser feita por escrito. É mais ou menos como se fosse um termo de consentimento, mas na verdade vai ser um termo de recusa. Então isso tem que ser feito de forma expressa, tem que ser anterior ao procedimento médico que vai se realizar, esse procedimento alternativo. E aí, se no último minuto em que for fazer esse procedimento alternativo a pessoa desistir, pode desistir, até aquele último segundo. Eu desisti do tratamento alternativo, eu quero fazer a transfusão. Essa diretiva de vontade tem que ser respeitada do paciente, tá? Ela tem ainda, o STF deixou isso bem claro, o paciente que se recusa à transfusão de sangue e opta pelo tratamento alternativo que vai ser custeado pelo poder público, ela tem que ser esclarecida sobre todas as questões que envolvem esse tratamento alternativo. Então, assim, ela tem dúvidas, todas essas dúvidas têm que ser respondidas. Ela tem que ter informação médica aí completa sobre tudo aquilo para ela ter consciência plena do que ela está decidindo, tá? Inclusive a questão de riscos desse tratamento alternativo. Então, foi isso que o STF decidiu e explicou. É bem didática esse julgamento do STF, bem fácil assim de compreender, e acaba resolvendo essa questão extremamente que vinha assim tendo muitas pendências no judiciário, né? Muitos julgamentos diversos. Esses dois julgamentos chegaram, um foi favorável, o outro foi desfavorável, que chegou lá para o STF julgar. Então, e sana por outro lado, resolve por outro lado a questão médica. Porque às vezes o paciente falou, eu falava para o médico, eu não vou fazer transfusão de sangue. E aí você tinha às vezes médicos que faziam tratamento de sangue à força, porque ele ficava com receio de responder criminalmente depois por uma omissão de socorro, por um homicídio culposo. Então esse julgamento já resolve isso, porque ele põe lá, a pessoa tem o direito de recusar a transfusão de sangue. E isso vai ser feito por uma forma expressa, ou seja, escrita. Então, o médico, caso o paciente recuse o tratamento da transfusão, faça um tratamento alternativo, tenha suas dúvidas sanadas, seja advertida quanto aos riscos, o médico não vai ter responsabilidade nenhuma, tá? E por fim, um detalhe muito importante, esse caso foi julgado sob o rito de repercussão geral. O que isso quer dizer? Todo mundo tem que obedecer ao que foi decidido pelo STF, tá? Quando é um caso isolado, aquela decisão judicial ela fica restrita entre as partes. Por exemplo, se isso fosse decidido de uma forma isolada, só essas partes, essa decisão do STF, só beneficiaria essas partes que recorreram. Mas não, essa decisão do STF, como foi decidida em repercussão geral, ela beneficia todo mundo. Inclusive, tinha quase 2.000 processos suspensos aguardando o julgamento dessa questão. Então, assim, toda administração pública, municipal, estadual, federal, tem que obedecer esse julgado do STF. O judiciário como um todo tem que obedecer esse julgado do STF caso haja uma desobediência do poder público em acatar essa decisão. Então, espera-se, eu tentei fazer um vídeo bem rápido, acabou aí sendo um vídeo até longo, porque tem várias questões ali, né, que a gente precisa pontuar. É uma decisão extremamente interessante, extremamente benéfica para as pessoas que se viam aí, às vezes, num caso de doença, de precisar realizar uma cirurgia, e viam essa dificuldade, porque se você faz uma transfusão de sangue e a pessoa não quer, como ela vai se sentir depois, né? Essa convicção religiosa, ela precisa ser respeitada. E aí o STF conseguiu, digamos assim, resolver essa questão, encontrar um meio termo de proteger a pessoa, né, que professa essa religião, proteger o médico que depois não pode ser processado criminalmente,
e, por um outro lado, incluir o poder público para custear esses procedimentos alternativos. Então, acho que foi uma decisão muito benéfica, muito bem pensada, muito bem ponderada e que atende aí a todo mundo. Então, foi isso, meus amigos. Um fortíssimo abraço a vocês. Fui!